Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Digita aí para mim, para ver se está tudo certo com o áudio da gente aqui, para a gente começar. Vendo aí que a Letícia já está aí, o Elvis, o Leandro, o José. Digita aí se vocês estão me ouvindo. O Leandro tá, o Elvis está. Então, e aí? Como é que foi esse feriado aí para vocês? Mais trabalho ou mais diversão, mais descanso? Diga aí como é que foi. Quem trabalhou, quem descansou, como é que foi esse feriado? Esse feriado prolongado. Vou ver aqui essa resposta de vocês. É isso aí, Leandro. Que bom. Então foi só trabalho, né? A Letícia também, trabalho. Mas é para isso que a gente abriu o negócio para ir para trabalhar, né? Então é isso que importa. Graças a Deus deu movimento. E só. O José foi um bom feriado. Então, aí só um detalhe. Feriado é uma excelente oportunidade para conseguir novos clientes. Um excelente. Então, use aquilo que a gente já passou sobre divulgação para trazer novos clientes. Porque se você é uma cidade turística, vem muita gente de fora. Então, esse pessoal que vem de fora, se fica em hotel, ele costuma pedir pizza e vai pedir nas pizzarias que são mais avaliadas ou aqueles hotéis que vocês fizeram lá o acordo, o acerto lá conforme a gente explicou em aulas passadas. Mas também o turista ele tende a avaliar mais, ele está acostumado a viajar, então ele tende a avaliar, então isso faz com que sua nota suba muito. E toda vez que ele voltar para a cidade, ele vai voltar a pedir, ele vai procurar você e ele também vai servir de prova social para os outros turistas que vierem depois dele. Então é muito importante. E para a cidade que não é de receber muito turista em hotéis, mas geralmente recebe parente, e as pessoas que não recebem parente e a cidade também não é de turista, ele tende a compensar aquela frustração, aquele fato de não ter ido viajar, então ele tende a comer, fazer pedido para comer fora, ou ir comer no restaurante, na pizzaria. Então é importante, no feriado, vocês se programarem, não só para ter o aumento do movimento do seu cliente, mas também para atrair novos clientes. Porque às vezes o seu cliente está recebendo uma visita de uma pessoa que é da mesma cidade e ele não conhecia a sua pizzaria. Então é nesse dia que você tem que ter um bom trabalho, uma boa pizza, com um bom tempo de entrega, um bom serviço. Então isso é muito importante para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Leandro, graças a Deus, a gente conseguiu bater o recorde, com mais de 80 pizzas vendidas na segunda. É isso aí, Leandro. Se for o seu desejo e seguir os passos, esse é só o começo. Se for o seu desejo permanecer nesse patamar, é só fazer aquela equação de começar a regular com preços, para você não perder nem a qualidade do produto e nem do serviço. Então, aí hoje a nossa aula ela vai ser voltada para tirar dúvidas, que eu recebi algumas mensagens, então eu resolvi fazer esse tirar dúvidas sobre as duas planilhas lá, análise de despesa e para achar o markup, para achar todos os números e o de custo de pizza. Me conta aí, você
quem assistiu quem teve tempo por causa do feriado, quem teve tempo de assistir, digita aí eu assisti as duas aulas sobre as duas planilhas que a gente colocou lá na plataforma. Quem assistiu, digita eu e para a gente começar a ver quais são as suas dúvidas, para ver o que a gente pode otimizar. Porque agora, enquanto vocês estão digitando, eu vou falando. Agora, vocês vão começar um período que as coisas tendem a aumentar de preço. Então, o pessoal está recebendo o 13º. Se você tem funcionário, você vai pagar um 13º. Mas, em compensação, o seu cliente ele está com mais dinheiro no bolso, porque vai receber o 13º já agora no dia 30, a primeira parcela. Então, é a hora de quem achar que é válido dar uma reajustada no cardápio. Ir lá na planilha, ir lá no markup e ver se é necessário. Porque agora é a hora. Porque se você deixar para aumentar o preço, reajustar o preço, janeiro, fevereiro, eu fazia muito isso. Porque como o movimento aumentava, aí eu via o aumento do movimento, aí eu ficava cismado em não aumentar o preço para não diminuir esse volume. Aí, quando chegava em fevereiro, por causa do carnaval, o movimento caía. Aí eu resolvi aumentar para poder compensar o movimento baixo. Só que é o período que o pessoal está sem dinheiro, então tinha mais chiadeira. Então, o melhor momento para vocês aumentarem, para vocês reajustarem o cardápio, se for o caso, é agora, até o final desse mês, para começar dezembro já com um preço novo. Isso, se for o caso, se vocês fizerem lá as duas planilhas e ver que tem a necessidade, não vai aumentar só por ganância. Aumenta se tiver necessidade de haver esse reajuste, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que vocês escreveram. A Letícia, o José, o Elvis, todos assistiram. Então, vamos começar aí. Quem quer fazer a primeira pergunta sobre as planilhas? E caso não tenha dúvida, porque eu respondi algumas, sobre alguma outra coisa, vocês podem fazer pergunta de qualquer outra. Mas como já houveram lives, a gente respondeu já muita coisa, mas pode ser que ao reassistir apareceu novas. Então, hoje vamos ficar aqui até vocês tiverem dúvida, para a gente esclarecer. E a partir dessa aula, a gente vai começar a já colocar novos módulos, colocar os bônus, vamos correr, porque aí a gente entra numa nova etapa, que agora foi a etapa toda de estruturação, foi a etapa de precificação, enfim, estruturar toda a pizzaria, ver se, e quem já está aberto para saber se ela já está toda estruturada. Aí agora, o próximo passo é a gente liberar o módulo 7, que é o módulo da ficha técnica, como fazer a pizza, e a gente vai ficar sempre atualizando ela, sempre colocando coisas novas. Então, a gente fez o básico, for aparecendo dúvida, a gente vai criando novos vídeos. Então, fica à vontade de ficar perguntando, ficar mandando mensagem. Esse módulo 7, sempre que eu tiver uma ideia ou que vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ficar atualizando e acrescentando mais vídeos nesse módulo. E finalizar o curso com o módulo 9. A partir daí, a gente vai começar depois do módulo 9, vai ser os bônus, aqueles 4 bônus que a gente ofereceu para vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui. O José colocou: estou com dúvida se chamo minha família para trabalhar comigo ou contrato funcionário com um salário menor, porque estou com um orçamento apertado. Ô José, tanto família, se não for a família da sua casa, você vai pagar salário. A única coisa que a família que não seja da sua casa de você chamar é se você estiver pensando em não registrar, então dá uma desonerada na sua folha, questão de encargos.
essas outras coisas, mas não dá certo, mesmo que seja para a família, você querer pagar um salário menor. Eu, por experiência própria, não é uma regra isso. Mas se um familiar seu estiver precisando de um emprego e você agora, nesse momento, acha que não é o caso, até porventura para não desenquadrar do MEI, você quiser contratar uma pessoa e essa pessoa for da sua família, eu aconselho você pagar o mesmo salário que você pagaria. Porque, se você está chamando é porque é uma pessoa da sua confiança. Dois, se você está com essa pessoa de confiança e ela não for, e ela não houver problema para ela em registrar, então você vai ter uma economia na sua folha. Então, pagar salário menor, não, porque às vezes vai entrar porque está precisando, mas depois vai ficar chateado. E contrate sempre balanceando entre a confiança de ser uma pessoa da sua família, mas sempre coloque em primeiro lugar se a pessoa ou tem capacidade para exercer aquela função, ou se ela está disposta a aprender aquela função pelo qual você está contratando. Não é porque a família que só por ser família que deve ser contratado, porque às vezes é um familiar seu que é preguiçoso, então não vale a pena. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Se não ajudei, se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar novamente. A Letícia, posso começar a usar a planilha de gasto a partir de agora? Ou é melhor terminar o ano? Não, Letícia, comece a usar agora. Vai lá e veja. Se por acaso você estiver trabalhando com um preço muito defasado, aí, por exemplo, a planilha lá de custo, o markup deu para você que você tem que aumentar a pizza R$ 10. Aí não faça isso, porque vai dar um susto muito grande. Aí você vai ajustando a cada aumento. Você vai lá nessa pizza que por acaso esteja com preço muito defasado, você dá um ajuste no preço um pouco maior do que as outras e, e depois você vai regularizando. Foi até bom essa pergunta, porque vocês que já têm cardápio, vocês podem pegar e analisar os preços que vocês estão trabalhando. E se você vê com aquela planilha, se você vê que com aquela planilha que eu coloquei, vocês estão trabalhando com preço muito abaixo, então você já está entendendo por que a sua lucratividade está baixa. Pode ser por isso que está com orçamento apertado ou qualquer outra coisa do tipo. Então, vocês pegam, façam a planilha, só que depois que você achar o preço, lembra lá que a planilha ela dá o valor sugerido que você tem que vender. Aí você compara com o preço atual que você está trabalhando. Se você vê que o aumento é muito grande, faça isso em 3 etapas. Aí daqui uns 3, 4 meses você reajusta. Então, não faça isso de uma vez só, porque você pode perder a sua clientela toda. Você só deve fazer isso se hoje a sua pizzaria você está empatando ou tomando prejuízo. Ou seja, o que você fatura só serve para pagar as contas. Aí você já tem que fazer um reajuste, porque não, você ficar trabalhando de graça não tem lógica. Então, isso foi muito bom você perguntar. Pega e faça a comparação do preço que a planilha te sugeriu com o preço que você está trabalhando. E se você hoje está trabalhando com um preço de pizza e está acima do que a planilha falou, não baixe o preço. Você pode fazer é aproveitar essa diferença e fazer uma promoção. Chegar e usar essa pizza como uma promoção. Se o seu cliente já está acostumado a pagar mais caro por ela, você fazer uma promoção com ela, não o tempo todo, porque se ele já está acostumado, então você já vai deixando, mas utiliza ela porque ela tem uma margem de lucro muito maior. Então você pode trabalhar isso com a criatividade com ela, tá bom? A Letícia, já respondi. O José, e que tipo de pagamento eu faço para esses familiares? É o mesmo pagamento que você faria com os funcionários. É o mesmo. O ideal é que você pegue.
O ideal é você ter esse familiar do seu lado, procure fazer reuniões junto com os outros funcionários, mas faça reuniões, tenha um papo com seus familiares separado, se você tiver um funcionário registrado e seu familiar. Se toda a sua pizzaria for com familiares, então aí você faz reuniões com todos eles. Mas é importante, se for um familiar, para você sempre ter esse familiar do seu lado, do lado da empresa, tal. Então, faça com que ele participe da reunião geral, mas tenha conversas reservadas com ele para puxar feedback. O ideal é ele, ninguém precisa, os outros funcionários não precisam saber qual o salário do seu familiar e nem ao contrário, o seu familiar também não deve saber. Agora entenda o que eu estou falando. Familiar é se ele for familiar que não seja da sua casa. Pai, mãe, filho, irmãos. Estou falando familiares que não moram com você. Agora, familiar, se ele mora com você, ele tem que participar de tudo, na minha opinião. Até para entender o que está acontecendo, para dar sugestões, para ajudar assistindo os vídeos também, para que às vezes você assistiu o vídeo, mas não percebeu alguma sacada que eu falei, então o familiar pode assistir e ter enxergar alguma coisa que você não enxergou, tá bom? Por nada, Letícia. Continua aí, veja se tem mais perguntas. Elvis. Eduardo, qual operadora de cartão que você sugere? Olha, o Elvis, hoje isso varia muito de tempos em tempos. A GetNet, ela estava com uma promoção muito agressiva para quem entrava lá com as taxas agressivas, mas aí depois entrou a Stone com com a taxa agressiva. Hoje, eu conversando até com o meu cunhado, hoje a que está com a melhor taxa para você receber é a Mercado Pago, mas pode ter sido alguma negociação que ele fez, tal. E a Mercado Pago, a vantagem é que vendeu, se você vender agora, instantaneamente o dinheiro já entra na sua conta. Você não tem que esperar um dia, 2 dias para receber. Mas é aquilo que eu falei. Faça a pesquisa. Chame um, chame outro. Eles vão perguntar qual que é o seu faturamento de cartão. Você não precisa falar seu faturamento completo. Eles querem saber o seu faturamento em cartão. Você deixa essa carta na manga do seu faturamento em dinheiro para poder fazer algum tipo de negociação melhor. É tipo assim, hoje teve um tempo lá que o meu cartão era 60% e 40% é dinheiro. Hoje não existe mais isso muito, entendeu? Dependendo muito da classe social, pode ser até que aconteça. Classe social mais baixa tende a pagar em dinheiro. Mas eu usava, por exemplo, esses 40%, eu falei, ó, eu falava na hora que eu estava negociando, eu estou com essa taxa aqui, com essa vendagem aqui. Aí eu mostrava o extrato do cartão para eles verem como é que tá. E eu falava, o que que você tem para me oferecer mais? Aí melhor. Aí ele me oferecia uma taxa melhor. Aí depois que eu estava com essa taxa, eu chegava para ele, veja se você consegue melhorar, porque se você conseguir melhorar, a gente pode fazer alguma ação para tentar trazer esse pessoal que paga em dinheiro para ele pagar em cartão, para você sair ganhando. Então, e lógico que eu não queria tirar essa taxa, porque o dinheiro entrava livre. O cartão, eu teria que pagar essa taxa para ele de desconto, né? Porém, na hora que eu fazia alguma campanha no cartão, eu aumentava a venda. Aquela pessoa que queria comprar, mas estava com pouco dinheiro, aí nessa campanha a gente falava, quem pagar com cartão X vai ter direito a uma sobremesa, alguma coisa do tipo. Mas isso se eu negociei bem com a operadora de cartão. Então, essa questão de operadora, ela vai variar, todas elas são corretas, essas empresas grandes. Se você fizer direto com a Mastercard, que hoje a controladora dela é o Itaú, aí você chama a Mastercard, a Visa,
Porque você trabalhando com a Master, você vai poder passar todas as bandeiras. Hoje, qualquer operadora que você fechar, você vai trabalhar com todos os cartões. Visa, Master, Hiper, América, Diners, é você que decide. Se você quer não receber alguma, porque se as taxas de desconto ela for maior do que alguma bandeira. Por exemplo, geralmente o América, a taxa deles era mais alta do que os outros. Então, eu preferia falar que eu não recebia o American Express. Então, isso é muito importante você ver. E quando você faz uma negociação, ele vai mostrar, ó, se for no Visa, no Hiper, no Master, vai ser esse valor no crédito e esse valor no débito. E se for nessas outras bandeiras, isso, isso e isso. Então, isso é muito importante. Agora, é bom vocês também avaliarem, viu, Elvis, que essas operadoras de cartões, algumas delas, quase todas hoje, aceitam o Vale Alimentação. E muitas pessoas que trabalham em empresa recebem esse cartão de Vale Alimentação. E pizzaria pode receber esse Vale Alimentação. Então, geralmente, eles acabam passando despercebido na hora da negociação, então eles colocam a taxa às vezes mais alta. Então é bom sempre perguntar todas as taxas de todas as bandeiras que você vai trabalhar. E esse cartão alimentação, ele é, ele é muito bom você receber. A pessoa só pode comprar comida com ele. Alimentação não, perdão. Vale alimentação é para supermercado, é vale refeição. Você não pode receber o cartão alimentação, que aí o alimentação ele é para supermercado. Agora, o cartão refeição, que é aquele antigo vale refeição, esse sim, que geralmente eles cobram uma taxa maior e às vezes quem está negociando, o dono da pizzaria, acaba de perguntar qual que é essa taxa, qual que não é, e você divulgar que você aceita esse vale refeição, tá bom? Então, pegar e negociar qual que é a melhor. Então, o que que você vai observar quando você estiver negociando com alguma operadora? As taxas de débito e de crédito, as taxas de cada bandeira e, se for relevante para você, você saber em quantos dias você vai receber a venda de débito, ou seja, você vendeu no débito hoje, se ele já cai amanhã, esse é o normal. Como eu falei, o mercado pago, independente se é débito ou crédito, meu cunhado lá, ele negociou para receber tudo instantaneamente. Lógico, é cobrado uma taxa a mais. Então, você vai ver como é que está o caixa da sua empresa. Um minutinho. Você vai definir como é que está o caixa. Se está sobrando caixa, e você pode esperar 30 dias para receber o cartão de crédito, que aí o desconto vai ser menor, mas aí você vai ficar com 30 dias com um dinheiro a receber, sem poder utilizar. Caso você precise estar trabalhando com dinheiro imediato e você não fez essa negociação, você pode até antecipar o cartão. Só que geralmente quando você antecipa assim de forma avulsa, você paga uma taxa de desconto maior. Então por isso que é bom na hora que você estiver negociando, você já pegar e também negociar essa parte. Quantos dias para você receber aquela sua venda? E isso você pode mudar a qualquer momento, porque hoje você pode estar com o caixa apertado e você fazer uma negociação para receber instantâneo ou receber em 48 horas. E depois, quando aliviar o caixa, você chama esse representante dessa empresa que você acertou e para falar se tem qual a redução para você passar a receber só com 30 dias os cartões de crédito. Cartão de débito geralmente é 1 ou 2 dias no máximo, tá bom? Vamos ver outra aqui. A Letícia. Tem alguma sugestão para a gente trabalhar na Black Friday? Quais promoções dá mais efeito? Combos ou trabalhar com um sabor específico? Como eu falei para vocês, eu não sou muito adepto a baixar muito o preço. Então, eu sempre vou aconselhar vocês a trabalhar com combo, entendeu?
mesmo porque você não baixa o caixa. O percentual de desconto é sempre melhor. Então, você pega nessa promoção da Black Friday, dependendo do seu momento, veja o que é melhor. Se é você fazer uma promoção bem agressiva para você tentar atrair cliente novo. Então, se você for baixar muito o preço para fazer uma promoção agressiva, pega e faça isso, mas faça isso também fazendo divulgação. Então, separe uma verba para marketing para você fazer a divulgação, senão não faz sentido você baixar o preço, porque você já vai baixar o preço demais de um cliente que é só seu, e você vai trabalhar com um dia só, então você vai ter que ver muito bem. Você pode fazer, pensar na Black Friday, tentar chamar alguém para negociação, algum fornecedor da mussarela ou fornecedor da calabresa, para ver se você consegue fazer uma promoção agressiva sem mexer muito na sua margem de lucro, entendeu? Então eu aconselho você mais ir para o lado do combo, mas busque divulgar bastante, fazer anúncios patrocinados para que as pessoas vejam você, tanto o seu cliente quanto novos clientes, que na Black Friday todo mundo está querendo algum benefício. É a pessoa que não participa da Black Friday, geralmente o consumidor, ele vai ficar com aquela sensação, eita, perdi uma oportunidade grande. Então ele já está ligado onde vai aparecer alguma promoção. Então você faz uma promoção muito agressiva, mas ninguém fica sabendo, então não adiantou nada. Então você precisa aliar essas duas coisas. Fazer uma promoção da Black Friday e você pegar e atrair novos clientes. E aí você pode até fazer algo mais agressivo para os novos clientes. Tipo, como eu já fiz. E se for, é tipo assim, uma pizza de 50 por 40. Só é prefeito didático, viu? Não vai fazer isso sem fazer conta. Só que aí eu chegava no anúncio, no marketing, eu falava, e se for o seu primeiro pedido, além de você pagar R$ 40 na pizza, você ainda vai receber um refrigerante grátis, para poder buscar esse cliente que vai fazer o primeiro pedido. Então, você vai lá no sistema, digita o número de telefone, se ele não tiver cadastro, ele tem direito àquela promoção. Acontecia do seu cliente tentar cadastrar outro telefone, acontecia. Você perceber que você já faz entrega naquela casa, mas foi cadastrado um outro número. Não tem problema, não tem problema. É você chegar e ele completou o requisito de fazer o cadastro de um outro número, ele está valendo, tá bom? Mas isso acontece, o percentual é muito pequeno, esses despertinhos. O Leandro, já estou até comentando com os clientes que vai ter, só que ainda não defini os sabores. Seria bom quais? Os mais populares para bombar mesmo e dar aquele efeito de prova social ou algum. Você tem que analisar, Leandro, ou algum que sai menos. Você tem que analisar, Leandro, como é que tá hoje a sua estrutura. Você tá vendo que tem uma pizza que está com uma margem muito boa, ela é exclusiva e você quer fazer uma campanha para isso. Aí você saiba que se você fizer uma campanha, um marketing bem feito, isso vai te dar um resultado a médio e longo prazo, não necessariamente para Black Friday. Você vai ter um movimento ali, alguém vai comprar, então ele vai passar. E se ele gostar do sabor, ele vai começar a pedir daquele sabor, indicar para outros clientes. Agora, se o seu intuito é vender muito e você está estruturado, eu aconselho você pegar e fazer pizza que tem maior rotatividade para bombar. Agora não coloca muitos sabores não, porque se o cliente quiser pegar metade da Black Friday e metade do normal, você já não fica com um ticket médio muito baixo. Porque o normal de se cobrar numa pizza meio a meio, até o Procon indica isso, é você pegar o valor dos dois sabores, somar e dividir por dois, para você ter o valor médio
Muitas pizzarias estavam tomando processo porque ela estava cobrando sempre o preço da maior. Você pedia meio a meio e o cliente tinha que pagar o valor da maior porque estava escrito lá no cardápio. Mas muitos Procons de várias cidades estavam falando que era uma atitude ilegal. Eles não podia estar fazendo isso. Então, se você está estruturado, quer fazer caixa, então faça uma promoção agressiva dentro do possível e você vai lá e toca. Se você vê que não está muito estruturado, se sua capacidade produtiva já está meio que no limite, busque a Black Friday para você divulgar novos sabores, divulgar entradas, divulgar sobremesa, para que você crie o hábito no seu cliente dele continuar pedindo esses produtos que você colocou em promoção depois nos próximos pedidos, tá bom? É o Leandro. Eu estava pensando em fazer um combo de pizza mais refrigerante de 1 litro. É exatamente. Aí você vê, fica pesquisando aí se você vai encontrar em algum lugar fazendo Black Friday de refrigerante para tentar minimizar a sua margem de lucro, não cair tanto, ou algum ingrediente da pizza. Agora, o importante, o que você falou, Leandro, é correto, é você ir criando antecipação nas redes sociais, fazendo anúncio, criando antecipação. Vem aí a Black Friday da pizzaria tal, para que isso comece a gerar. Coisa que. Aí agora faça uma propaganda verídica, seja correto. Se você falar uma oferta que você nunca viu e um preço que você nunca mais vai ver aqui na pizzaria, só vai acontecer agora. Então aí você faz. Seja sempre correto com o seu cliente. Não perca a credibilidade jamais do seu cliente. A Letícia, não tinha pensado nisso, em falar com os fornecedores. Vou fazer isso. Até porque eles também querem participar da Black Friday. Então, pode ser que eles estejam participando ou queiram participar. Então, ele está fazendo isso também, entendeu? Então, é importante ir atrás. Agora, comece a divulgar, porque hoje já é dia 17. Então, quer dizer, a gente tem aí 9 dias. Então, com uma semana antes, você já tem que divulgar, ou seja, sexta-feira, sábado, no máximo, já tem que começar suas campanhas de marketing, tá bom? O Elvis, é necessário ter gaveteiro para pizza no início? O Elvis, eu sempre usei gaveteiro, só que hoje existe eu vou colocar lá eu vou anotar aqui, que eu vou colocar lá no Telegram o que eu estava usando nos últimos tempos, porque eu não estava usando mais gaveteiro. Porque o gaveteiro, no início, era com corrediça ruim, aí começava a dar problema, enganchar. Eu comecei a colocar corrediça melhor para ficar puxando melhor a gaveta, mas sempre acabava quebrando e acabava atrapalhando mais do que ajudando. Porque você tinha que estar fazendo manutenção direto, quando quebrava no meio do expediente. Então, hoje tem um recipiente que é tampado, que ele veda muito bem. Então, ele é melhor do que gaveteiro. Eu vou mandar para vocês. O importante dessa questão do gaveteiro para o descanso da massa é o quê? Que não passe ar pela massa. Porque o gaveteiro, o que tem que ser feito? Mesmo com gaveteiro, eu cobria com plástico as massas para que ela não ressecasse. O gaveteiro, a gaveteiro normal, ele não é apropriado para isso. Sempre vai entrar por trás, pelo lado, pela frente, vai entrar ar e isso faz com que a massa resseque. Já esse suporte não, esses recipiente que é próprio para isso, ele é totalmente vedado, então não passa ar, então a massa não resseca. Vou colocar lá uma foto dele. Eu acho que eu tenho ele aqui, umas imagens, então eu vou
mandar para vocês, para que vocês busquem na internet. É melhor do que gaveteiro, tá bom? Leandro, é bom fazer Black Friday antecipada também? Você pode, tudo é marketing. Você chegar e colocar, mas aí teria que fazer já na sexta-feira agora, uma semana antes. É tipo uma prévia da Black Friday. E também fazer para gerar maior engajamento é você falar que esse sabor que você vai colocar ou essa promoção que você vai colocar na prévia da Black Friday, na Black Friday ele não vai estar mais barato e nem vai ter esta promoção, que ela seja diferente. Porque senão você perde o efeito surpresa ou o efeito antecipação. A pessoa, não, vou comprar esse e não compro lá. Ou senão ele vai falar, não, já que vai ter a Black Friday, eu vou deixar para comprar só na sexta-feira que vem. E é bom que essa Black Friday você faça até sexta mesmo. Não deixe para fazer na segunda ou na terça. Final de semana jamais. Sábado e domingo. Sábado e domingo não é dia de fazer promoção, na minha opinião. A não ser que você esteja muito ocioso. Um funcionário muito ocioso. Mas sábado e domingo não é dia de fazer promoção. O Elvis. Quantas pás e de quais tamanhos eu devo ter? Ô Elvis, depende do tamanho. Esse custo que a gente fez, tudo isso que a gente tá trabalhando aqui, é para uma pizza grande, que é a pizza de 35 centímetros. Então, você tem que comprar uma pá que ela seja de 38 ou 40, depende do fabricante. 38 ou 40 centímetros. Tanto a de madeira quanto a de ferro, a de inox. Porque, assim, existe hoje uma pá que ele chama a pá italiana, que ela é toda de inox, que ela elimina a pá de madeira, mas você tem que ter muita habilidade para pegar a pizza, porque a pizza, nesses casos, era montada direto, são montadas direto no granito, ali a massa crua, o molho, tudo, então aí você tem que pegar com a pá de inox, com ela crua, então você não tem habilidade, você pode furar ela antes mesmo de ir para o forno. Então, eu não recomendo. Então, para vocês que estão aqui, eu recomendo assim: tenha duas pá de madeira e duas de ferro. Pode ser ferro ou inox, tá bom? Aí você tenha duas de cada. Por que duas? No mínimo duas. É... Isso, duas, se você tiver uma pessoa só montando. Porque já aconteceu do pizzaiolo derrubar uma pá de madeira no chão e essa pá de madeira quebrar no meio. Ela caiu de uma posição que ela quebrou no meio. Se você tiver uma, pronto, você parou sua produção à noite. Então é importante ter duas. Pá de ferro ou de inox, dependendo de como ela está sendo guardada ali, em pé, deitada. Então depende do zelo que o seu funcionário está tendo com a pá. Já aconteceu de, na hora de pegar a pizza lá dentro, a pá de ferro e a pá de inox, e ela também quebrar ali nos encaixes dela. Então, por isso você tem que ter sempre uma pá reserva. E pá reserva, ela já tem que estar ali limpa. O que eu falo limpa não é que você precisa limpar ela todo dia, mas, por exemplo, a pá, se você comprar pá de ferro, ela é pesada. Mas dependendo do tamanho do forno, se for forno a lenha, ela vem ali com a resina, com a tinta, que às vezes você tem que limpar ela muito bem, com cola. Então, o importante é as partes estar limpas, assim, sem essas resinas, sem cola, sem nada, para que seja pronto para usar. Se você tiver duas pessoas montando, aí você precisa ter no mínimo 3 pá de madeira, porque fica uma pá de madeira para cada um e uma reserva se acontecer alguma coisa. Para o forno, não. Você tendo duas é o suficiente. Ah, tá apertado o dinheiro, tal, não sei o quê. Então compra. Se você está com uma pessoa só montando, compra uma e uma. Mas sabe, a primeira folga do dinheiro que tiver de caixa, a primeira folga de caixa que tiver, já compre para reserva. Ela não vai quebrar nova, né? Ela não vai quebrar na primeira semana, no primeiro mês.
E tudo novo tende a ser mais durável. É mais, assim que puder, já coloque e já tenha de reserva. Só precisa ter uma para reserva de cada, independente de quantas pessoas estiverem montando. Se tiver 3 pessoas montando, você precisa ter 4 para de madeira. Se tiver forno, geralmente é uma pessoa só. Então, você, mesmo que você tenha 2 forninhos pequenos daquele do meu, que tem aqui em casa, você vai pegar e vai ter uma pessoa só. Cuida de um forno, coloca pizza, coloca outro. Dá para cuidar tranquilamente de uma pessoa ficar cuidando de 2 fornos, do pequeno. E se for forno a lenha, já cheguei a trabalhar com 4 pessoas montando e um bom forneiro dá conta dos quatro pizzaiolos que montavam. O forno era grande, ele tinha habilidade, então só precisava dele mesmo. Deixa eu ver outra aqui. O Elvis. É necessário utilizar tela para as pizzas? Não, Elvis. Essa nossa receita que a gente trabalhou, a gente nunca trabalhou com tela. Porque assim, ela fica inviável a partir do momento que você tem muito movimento. Porque qual que é a necessidade? Se for para assar, se você está falando da tela para assar a pizza, não precisa. Você vai assar a pizza direto na pedra, independente do forno que você tiver. Você vai trabalhar com ela direto na pedra. E também telas, às vezes, são utilizadas para deixar a massa já fermentando. Ou tela, ou já hoje já tem até que copia muito o modelo das pazinhas as pás de madeira, que é para fazer com que a pizza fermente. Só que assim, se você tiver muito movimento, não tem como você deixar fermentando ali a pizza por meia hora, a massa já aberta que eu falo. Porque geralmente a pessoa usa essa tela para 2 coisas. Uma é para assar a pizza em cima da tela, para ir no forno em cima da tela. Perde um pouco da qualidade. Eu aconselho assar a pizza direto lá no módulo 7 que a gente vai colocar. A gente vai mostrar para vocês que a gente coloca a pizza diretamente na pedra do forno, seja ele elétrico, seja ele a gás ou seja forno a lenha, tá bom? E muitas pessoas usavam tela para deixar as pizzas, porque você já deu um descanso na massa. Lá na ficha técnica eu vou mostrar para vocês que a massa tem que, você só deve usar a massa depois de 2 horas que ela saiu da refrigeração. Aí, após 2 horas ali, ela está fermentada, então você vai lá, vai começar a abrir a massa. Aí depois tem gente que gosta de deixar a massa lá fermentando, descansando em cima de uma tela ou em cima de uma pá. Só que aí você já vai ter que ter um aramado lá, tipo um carrinho para ficar guardando todas essas massas. Se você tiver volume de venda, você vai ter que ter uma pessoa só para ficar produzindo essas massas de descanso e outra pessoa só para poder montar as pizzas na hora. Aí, é por isso que eu falo, aí não gera produtividade. O ideal é você seguir lá o que a gente vai colocar no módulo 7. Você pode pensar, se você começar a ter dificuldade, ver alguma coisa que te deixe mais confortável. Mas a princípio não precisa não. Próximo aqui, o Leandro. Quando faz promoção, tem que mudar naquela planilha de custo de pizza, como você faz? Eu crio, como eu fiz lá na aula, eu crio uma cópia lá da planilha matriz e abro uma planilha. Aí eu gosto de separar por mês, quando vai ter promoção. Por exemplo, geralmente eu aumentava as pizzas em novembro, maio e às vezes setembro, dependendo, porque geralmente setembro, agora setembro o reajuste era menor, porque às vezes começava a aumentar muito a mussarela devido à sazonalidade do leite, a entre-safra do leite lá, e você vai perceber que no mês de setembro ele dá uma aumentada, ele começa a aumentar, agosto, setembro, a pizza começa a aumentar um pouco. Então lá no mês de agosto a gente já começa a calcular e dava uma reajustada no preço. Então,
você começar a fazer cópia dessa planilha e abrir e colar. Aí você vai fazer promoção novembro Black Friday. Você cria uma nova. Aí, para você não ter que preencher tudo de novo, se os preços não se alteraram, você pode copiar aquela branca lá, aqueles valores em branco que você digitou e colocar nessa planilha nova. Ou simplesmente você pegar aquela planilha que você preencheu, como a gente colocou lá no curso, a título de exemplo, planilha de outubro. Você vai lá, copia a planilha de outubro, faz uma cópia dela e aí você renomeia. Novembro, Black Friday 2021. Aí você abre a planilha, aí já está tudo preenchido com os valores de outubro. Aí, como o prazo foi muito próximo do outro, então você não vai precisar mexer em todos os valores. Você vai lá, só corrigir o que aumentou, aí você começa a ter os valores das pizzas que dá para você fazer promoção. Aí sim, com essa nova planilha, você vai determinar, você só vai colocar lá, porque você lembra lá na planilha, na parte do resumo, que tem lá sugestão de preço, e do lado direito, a última coluna, ele tem lá qual o preço que você vai colocar. Então, para não haver confusão, você vai lá e preenche o valor que você vai colocar no cardápio só da pizza que vai entrar na promoção. Mas eu sempre gosto de usar aquela planilha para ter mais uma conferência, para que eu não crie uma promoção, não criasse uma promoção que por achômetro. Ah, eu acho que não aumentou muito os valores. Não, aí quando eu ia ver lá determinado item, ah, não, essa pizza aumentou, não dá para colocar como eu imaginei. Então, eu ia lá e selecionava outro. Mas o importante, toda vez que você for mexer no preço, você utilizar essa planilha. Aí veja a melhor forma de você é, fazer essa planilha, se é copiar da última ou copiar da matriz e você preencher todos os itens, para evitar confusão. Talvez, para quem não está habituado a mexer nela, é melhor ter um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor pegar a planilha matriz que está toda zerada e preencher ela item por item de novo. E aí você vai ter realmente o valor correto. Eu que já estava habituado, eu já sabia que campo que ia pagar para poder eu fazer a nova composição de preço da campanha que eu iria fazer. Tá bom? E aí, mais alguma pergunta? Ficou mais alguma dúvida dessas perguntas que vocês fizeram? Algum complemento que vocês querem que eu faça? Enquanto vocês estão vendo aí, uma coisa importante que eu tinha uma parceria devido ao volume. Geralmente, final de ano, mês de dezembro, eu fazia uma caixa com layout diferenciado, uma caixa de Natal. Tudo isso para gerar mais valor à marca, criar você começar a valorizar a sua marca, a pessoa perceber que você está atento a todas as épocas do ano e se importa com ele, você desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, alguma coisa assim. Então eu alterava, não foi todos os anos, e só fiz porque não me cobraram nada a mais para fazer essa arte. Não é nem a arte, é porque eles têm lá tem que fazer uma peça para poder pintar lá. Eu não entendo essa parte gráfica. Então não me cobrou nada. Então valia a pena eu fazer isso. Mas sempre deixando em destaque a marca da empresa. Agora, tem mais perguntas? Vamos aí.
Se não tiver, aí a gente encerra e volta na segunda com um novo, o novo modo. Vocês têm que dizer. Tenho dúvida sobre o dia de fechar a pizzaria quando cai feriado na folga. Melhor fechar no dia seguinte ou não fechar naquela semana? Depende, não é uma regra também. Eu percebi, quando teve um período que eu não fechava dia nenhum. Então, independente de feriado ou não, eu não fechava dia nenhum. Porque aí eu tinha que ter funcionário para ir cobrindo a folga do outro. No feriado ninguém folgava e você ia remanejando as folgas nos outros dias. Na verdade, na pizzaria, ninguém folgava nem sexta, nem sábado e nem feriado. Domingo é por lei, é obrigado todo mundo ter uma folga por mês. Então só folgava no domingo aquele funcionário que teria direito àquela folga. Então tem que fazer uma escala. Agora, quando eu comecei a fechar dia de segunda-feira, foi o meu primeiro dia que eu escolhi fechar. Quando o feriado caía na segunda, eu abria. Aí eu comecei a fechar na terça. Aí, depois de um bom tempo, eu comecei a perceber que a terça pós-feriado, geralmente aqui em Maceió dava muito movimento. Aí, às vezes, eu decidia fechar só na quarta. Aí as pessoas começavam a estranhar. Então, assim, é você ir testando. Se você decidir fechar na terça-feira, vamos colocar como exemplo agora. Era para fechar na segunda, como foi feriado, você abriu. Então, se você decidir fechar na terça, comece a acompanhar os seus concorrentes, comece a dar uma volta na cidade, se está movimentado, quem resolveu abrir, comece a observar se o tempo do iFood hoje é um bom termômetro, porque você pode reparar no iFood, dias de final de semana, o tempo estimado para entrega, ele aumenta. Então, se no dia que você fechou, o tempo de entrega na sua cidade, na sua região, do iFood, ele está mais elevado, significa que está tendo movimento. Então, o conselho seria não fechar. E depois de muito tempo aqui em Maceió, eu percebi que o melhor dia para me fechar seria a terça, não a segunda, que aqui em Maceió, geralmente muitos turistas que vinham final de semana não iam embora na segunda. Isso eu estou falando um dia que não tenha feriado. Eles não iam embora, então segunda-feira era um dia que tinha mais movimento. Então, comece a avaliar. Isso vai variar de cidade para cidade, de estado para estado. Então, começa a ver. Então, um dos termômetros é isso. Se você chegar, o teste eu aconselho você fazer assim. Na semana que você resolveu, por exemplo, na segunda-feira você fecha e você abriu em virtude do feriado, eu aconselho você abrir para você fazer o teste, para você ver como é a terça pós-feriado. Aí você vai ver o que você vai fazer. Se você vai preferir dar folga para o seu feriado, para o seu funcionário em algum dia, porque já que você resolveu abrir todos os dias, ou se você vai pagar. O importante é você avisar seu funcionário. Ele vai ter folga em forma de descanso ou ele vai ter folga paga no contra-cheque. Tem essa possibilidade. Como o feriado não acontece toda semana, uma vez ou outra, a empresa pode comprar a folga do funcionário, tá bom? Então, isso é importante. E avisar os seus funcionários que na semana anterior ou já no início do mês, você já se programar, porque na sua cidade pode ter algum feriado estadual ou municipal, você logo no início do mês, na hora que for preparar a escala, você falar, ó,
dia 15 de novembro, na segunda-feira é feriado, nós vamos abrir, então todo mundo trabalha na segunda-feira. Aí você vai chamando os outros funcionários, vai falar com os funcionários. Se você vai fechar um dia, então, caso você decidiu fechar na terça, você vai avisar todo mundo. Portanto, naquela semana do feriado do dia 15, a gente vai fechar no dia 16, então a folga vai ser para todo mundo dia 16. Caso você resolva abrir todos os dias, você vai chegar e vai ver o que você definiu. Se você vai dar folga em descanso para todo mundo, em dias alternados, ou você vai pegar e vai remunerar uma parte, dar folga para o outro. O importante é você ver como é que está a sua pizzaria, se ela tem margem, ela tem folga operacional para você fazer esse remanejamento. Então, e ver qual que é o melhor dia. Fechar dia de quarta-feira fica meio sem nexo no meio da semana. Agora aqui em Maceió, eu comecei a fechar na terça-feira, por quê? Eu comecei a perceber que muita gente fechava na segunda, isso considerando semana que não tem feriado. Muita gente fechava na segunda. Então, quem abria na segunda tinha mais movimento. Aí eu fechava na terça. Ficou meio que quebrado assim, mas o que importa é dinheiro no bolso e faturamento. Tá bom? Ótimo, Letícia. Leandro, Elvis, Letícia, mais alguma dúvida? Veja aí e a gente, para tirar, várias dúvidas foram esclarecidas. E se não tiver, não tem problema nenhum. O Leandro, eu usei aquela planilha de custo de pizza e vi que a minha pizza de calabresa estava mais barata do que devia para ter aquela margem de lucro. E agora eu aumento? É bom você, se for só a pizza de calabresa, aí você aumenta R$ 1 ou outra para você chegar e aproveitar para já que vai investir, ou não sei se você tem cardápio físico ou não, é, eu aconselho você, estou lendo aqui as mensagens, não precisa esperar Black Friday não passar, você já, dessa decisão você já toma, até porque se você tiver cardápio físico, não vai ser entregue de uma hora para outra, você tem que ver com a gráfica quanto tempo ele vai demorar para te entregar. Então, você pegar e você alterar o preço da sua pizza de calabresa, como você falou, você já aproveita e já veja se as outras têm para ser alterado. E o ideal é você alterar sempre no primeiro dia do mês, entendeu? Não ficar alterando assim no meio do mês é complicado. Eu não alterava, não. E se a sua pizza de calabresa é a que mais sai, e sua estratégia é aumentar muito o fluxo de caixa, aí você usa ela para você faturar bem nessa Black Friday, diminuir a margem de lucro, mas aumentar o lucro pelo aumento de demanda. Então, você usa a calabresa. Se você não for usar a calabresa na Black Friday, não vai interferir tanto, né? Porque a Black Friday é no dia 26. Aí quando for no dia primeiro, você está com seu cardápio novo no iFood, em alguma plataforma que você trabalhe, ou até mesmo no seu cardápio físico. Tem outras também, mas vende pouco. Então, por isso que eu falo, mexer no cardápio só por causa de uma pizza não é viável, pelo custo, pelo trabalho que dá. Então, por isso que eu falo, faça tudo de uma vez, sabendo que mesmo que se tiver muito próximo ali, ou uma ou outra pizza tiver com um preço um pouquinho abaixo do que a planilha indicou, saiba que a sua próxima alteração não dá para ser todo mês. Você começa a criar na cabeça do seu cliente, pô, tá aumentando direto isso daí. Eu aconselho aí 2, 3 vezes no ano, no máximo, você alterar.
o seu cardápio. Por isso que na hora que você fizer aquela planilha, ela já vai estar te dando uma margem boa para que você não precise. Ah, ela está R$ 1 abaixo, R$ 1,50, R$ 1,80 abaixo do que deveria. Não mexa no cardápio só por causa de uma pizza. Faça pela sazonalidade. Por exemplo, se fizer agora, dezembro, geralmente aqui em janeiro, salário dezembro, o salário da categoria aqui de Maceió, do sindicato daqui de Maceió, aumentava em dezembro. Aí, quando chegava em janeiro, aumentava o salário mínimo. Aí, por consequência, já estava na convenção coletiva que se o salário mínimo ficasse maior do que o salário da convenção, o reajuste seria de X% em cima do salário mínimo. Então, por isso que eu falo, eu faço em dezembro, mas eu já projetando qual que vai ser, porque você vai ter esses indicadores. Quando você faz em novembro, hoje você já deve ter algum indicador de para quanto vai o salário mínimo. Já deve ter umas especulações, e até o governo já deve ter dito mais ou menos para quanto vai o salário mínimo em janeiro. Então você pega e já coloca na sua planilha de folha esse reajuste de X%. Então, na hora que você colocar esse reajuste, você vai ver que a sua pizza, não só de calabresa, vai precisar de reajuste, como as outras também vão. Sim, o Leandro. Tem físico, mas é aqueles de balcão, de folha única com plástico cobrindo, que a gente trabalha no Pague Leve. Então, é mais fácil de fazer, então, mas você vai ter um custo para fazer esse cardápio. Procura caprichar nesse cardápio aí, na hora que você for emplastificar ele, fazer ele de forma que fique bonito. Às vezes você não precisa nem fazer plastificado, você pode fazer ele dobrado, que ele só tem uma película ali. Capriche nesse cardápio de balcão, que é a impressão que você está dando para o seu cliente ali na hora que ele chega. Fazer um cardápio muito simples, aquela folha impressa, mesmo colorida com a plastificação dura ali, já não se usa mais, viu? Busca aqueles cardápios dobráveis, ele tem uma película protetora para se cair água ele não estrague lá. É laminação, eu não sei o nome técnico, as gráficas sabem disso. E fazer ele com dobra. Eu só tenho 5 cardápios ali no meu balcão. Faça 10, faça 15, para que você não trabalhe com cardápio sujo, dobrado, amassado. Sempre cuide da aparência da sua empresa. A Letícia, verdade, porque o custo com outro cardápio não compensa. Exatamente. Agora lembre que agora, quando vocês forem fazer o reajuste, se assim você o fizer, em novembro para vigência aí em dezembro, lembre de colocar já esse ajuste o reajuste de salário. Porque se na sua cidade não tiver um sindicato forte que rege o salário da sua categoria, mas em janeiro vai vir o reajuste do salário mínimo. Então você já tem que prever isso. E dá para prever bem isso, porque o governo já solta a prévia para quanto vai o salário. É só pesquisar hoje na internet, fica fácil. O Leandro, assim tudo bem. Vou falar com o meu sócio sobre essa dobrada. É porque sai pouco nesses PEG leve. Então, justamente por sair muito pouco, que você deve caprichar. Fazer em gráfica rápida. Claro, vale a pena você investir. Porque quem for lá vai ver que a sua pizzaria é arrumada, seu cardápio é arrumado. Então, isso já cria uma sensação melhor. Inclusive, Leandro, inclusive, o que você acha do PEG leve lá no próprio balcão? É melhor ou para a pizzaria? Eu devo incentivar a pegarem mais assim?
Eu acredito que sim, porque você diminui se você aumentar essa quantidade de gente lá no Peg Leve, você vai diminuir a comissão do iFood, você vai diminuir a comissão dos seus motoqueiros, vai diminuir combustível, não sei o acerto que você fez com seus motoboys, mas você vai diminuir um monte de custo. E com isso você pode até dar um benefício a mais para se ele buscar lá na loja, no balcão. Se você vê que não necessita dar esse benefício de desconto, ou um refrigerante, ou uma água, alguma coisa, você pega e só incentiva ele vir buscar. Ele pega uma pizza quentinha, apesar não, ele vai receber quente do mesmo jeito com as térmicas. Cria só um ambiente que ele fique bem à vontade para esperar a pizza. Enquanto a pizza dele sai, um sofá, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa, para que ele consiga esperar uma pizza sem ficar dando muita pressão, principalmente no dia que você tiver muito movimento. Lá não tem muito espaço, mas se o Peg Leve crescer, a gente está pensando em colocar umas mesas na área coberta lá fora. É bom? Você coloca aquelas mesas altas, banco alto, entendeu? De preferência dentro da sua loja. Se tiver condição. Se não tiver, até próximo do balcão mesmo. E se não tiver condição de estar do lado de dentro, você coloca fora, desde que passe uma sensação de segurança para o seu cliente. Não falo nem só segurança através de roubo e furto, essas coisas. É às vezes segurança por uma avenida muito movimentada e um carro não vai chegar lá e bater. Ele tem que se sentir seguro, porque quanto menos confortável ele ficar enquanto espera a sua pizza, ele mais vai ficar com a sensação de que a pizza está demorando, mesmo que ela não esteja. Mas se ele já estiver confortável, ele vai esperar de boa. E às vezes não precisa nem ter esse ambiente. No início, quando a gente começou, nem tinha um sofá, cadeira, mesa, assim. Mas só o fato da gente ficar conversando com o cliente, buscando saber opinião, conversando em geral de qualquer assunto aleatório, isso já fazia o tempo passar voando, tá bom? E outra forma também do Peg Leve é você ter alguma coisa para oferecer para o seu cliente, até mesmo de venda. Aqui é uma água enquanto espera. Se você. Eu não sou adepto a oferecer café antes do cliente comer a pizza, pode tirar o apetite dele. Mas tentar vender alguma coisa enquanto ele espera. Quer tomar um chopp enquanto espera, alguma coisa assim? Tá geladinho e tal. Se você tiver um ambiente confortável, você pode aumentar o seu ticket médio. Por isso que, se o cliente se sentiu bem, ele vai pedir. Você vai perceber, se aumentar muito o seu peg leve, que enquanto ele pede a pizza, ele vai querer tomar um chopinho, um refrigerante, uma água, alguma coisa. Bom, pessoal, 9h15, então, alguém tem mais perguntas? Me responda aí, porque estou vendo que diminuiu a quantidade de perguntas. Então, fazer o seguinte, preste atenção, a gente vai avisar lá no Telegram. Primeiro eu vou colocar aquela imagem. Até amanhã eu coloco a imagem lá das caixas, viu, Elvis? Para você ver o que, que a gente estava usando recentemente. O que, que eu uso quando eu faço algum evento. Então, eu vou te mostrar as caixas para você ter noção. E lá no Telegram, a gente também vai avisar na hora que o módulo 7 estiver lá. E como o módulo 7 foi muito operacional, ele já foi gravado, a gente só está editando ele para ele ficar mais compreensível, ficar sem dúvida. Aí vai postar direto lá na Hotmart para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Foi bom hoje. Hoje teve muita interação, teve muita dúvida, teve muito conteúdo. Então, se for o caso, reassistam lá novamente. A gente vai
A gente vai editar depois essa aula para poder ficar mais dinâmica e colocar lá na plataforma da Hotmart, na seção Tira Dúvida, aula ao vivo, eu não me recordo como é que está lá. Tá bom? Então, para vocês, obrigado e boa noite. Bom estudo e boas vendas para quem ainda está aí na, na luta hoje. E depois. Sim, mas eu queria saber, hoje quem tem pizzaria aí, o feriado foi como vocês esperavam? O feriado aí de segunda-feira ou foi do jeito que vocês esperavam, maior ou menor do que vocês imaginavam? Esse feriado de segunda. A Letícia falou que foi melhor do que pensava. Graças a Deus. E trabalho. Foi ótimo. Maior, a gente bateu o recorde até comemorando quando acabou o expediente. Muito bem, Leandro. É isso aí. Espero que o curso tenha ajudado a esse resultado de vocês e vai vir mais. Vai vir mais para que vocês coloquem. Acredito que vocês não conseguiram ainda colocar tudo que já foi passado, mas à medida que vocês forem colocando, vocês vão ter mais resultado. Mas principalmente, não é só o que eu falei, é entender todos os princípios. Entendendo esse princípio, vocês vão começar a criar coisas novas e aí vocês começam a entender o que funciona ou não, e cada um vai ter a liberdade e o conhecimento e a criatividade para colocar essas campanhas, procedimentos, entender como é que funciona tudo. E você entendendo como funciona tudo, você tende a otimizar o resultado que você já tem. Tá bom? Então, boa noite, obrigado vocês. E nos vemos segunda-feira de novo, tá bom? Na nossa aula. E aguarda lá e fique de olho lá no Telegram que vai vir tudo isso que eu falei para vocês. Essa imagem das caixas que o Elvis perguntou, vai ter quando vai estar liberado a aula número 7 lá o módulo 7 e a aula de segunda-feira, e o link lá, tá bom? Boa noite e fique com Deus todo mundo.